Meus amigos, o Edson Fachin, com aquela bondade dos bons que arrebenta a brasilidade, intimou o próprio STF. Vocês sabem, o Fachin é o presidente do STF. Acho graça de ter um Fachin como presidente do STF, mas são os tempos, né? Agora há pouco era o Barroso. O próximo será o Alexandre de Moraes. O Edson Fachin intima o próprio STF e diz o seguinte: ou o STF se autolimita, aspas, ou o STF se autolimita, ou limite pode vir de poder externo. O presidente da Corte defendeu a criação de código de ética para os ministros. Veja, olha, falar de Edson Fachin hoje, qualquer jurista que se proponha a falar sobre Edson Fachin é complexo. Porque nós temos que tirar assim, um monte de sujeira, assim, sabe? Aquela gordurada, sujeirada, patifariada do discurso do Edson Fachin. Porque não diz coisa com coisa. Nós não sabemos, em verdade, se o Edson Fachin é assim uma Dilma do judiciário, ou se é pior, ou se ele dissimula mesmo. Porque, olha, a primeira frase do sujeito: ou o STF se autolimita, ou o limite pode vir de poder externo. Nossa, realmente, olha que frase ponderada. Olha, até que enfim um presidente dessa corte, realmente com um sujeito que tem essa... ponderado. O sujeito ele está realmente com os pés no chão, né? Parece que agora esse sujeito realmente ele tem a noção de institucionalidade, que a corte é mais do que os componentes, os integrantes, até a página 2, viu? Até a página 2. Por quê? Porque tá bom. Ou o STF se autolimita, ou o limite pode vir de poder externo. Veja. Num lugar em que há uma institucionalidade de respeito, num lugar em que as instituições, a administração pública e lato sensu, o STF faz parte da administração estatal, vamos dizer assim. Não é do poder executivo, é do poder judiciário, é a cúpula do poder judiciário, mas ele faz parte da administração do país, vamos dizer assim. Da administração da justiça, por óbvio. Então, tá certo. Ou o STF se limita, se autolimita. Veja, eu disse, num ambiente institucional, com moralidade, com respeito, etc., com honestidade, tudo lá, é óbvio que a Suprema Corte tinha que se autolimitar. Mas, bom, por que uma Suprema Corte se autolimitaria? Ou por que uma Suprema Corte deve se autolimitar? Porque deve ser obediente à Constituição da República. Eu vou repetir. A obediência à Constituição da República levaria a essa autocontenção da Corte, essa autolimitação da Corte. Por quê? Porque a Constituição brasileira ela é banhada pelos chamados freios e contrapesos entre os três poderes da República. Cada poder no seu galho, cada poder no seu quadrado. Por que é que o STF, o Judiciário, não deveria sair do seu quadrado? Porque a Constituição já impõe a receitinha da autocontenção. Então, Faquinha, eu vou desenhar para você. Veja, não precisa de código de conduta, não. O código de conduta do STF é o mesmo código de conduta de qualquer cidadão desse país, que é a Constituição brasileira. Então, tudo bem. Ou o STF se limita, se autolimita, se autocontém, ou seja, ou o STF passa a respeitar a Constituição Federal, ou esse limite deverá ser imposto por um outro poder. E no caso da nossa Constituição, se o STF não se contém, quem deve contê-lo? O poder externo que deve contê-lo é o Legislativo, o Senado Federal. Está tudo escrito. E por que não contém? Porque nós, no Brasil, nós já esculhambamos as instituições
e o ordenamento jurídico de uma maneira realmente numa verdadeira metástase institucional. Então veja, a princípio a frase do Dr. Faquinha é bonita. Vou repetir, ou o STF se autolimita, ou seja, ou o STF se obedece à Constituição, ou o limite poderá vir de um controle externo, de um poder externo, que seria o Senado. Mas aí nós temos problemas. Qual o problema? Porque o Faquinha é o sujeito que está encampando, que está defendendo o tal do Código de Conduta para ministro do STF. Se os sujeitos não respeitam a Constituição, que historinha é essa de que um Código de Conduta, que é menor do que a Constituição, faria com que esses sujeitos respeitassem? Veja, o horror dos horrores. A sacripantanagem da sacripantanagem. Nem sei se existe essa palavra. Aí mora a dissimulação. O sujeito é um ministro da Suprema Corte. É um ministro constitucional, ministro de uma corte constitucional. Ele sabe que o verdadeiro e último, e único, e maior código de conduta deles é a Constituição. E nós estamos... Por que esse sujeito está dizendo o STF deve se autolimitar? Porque está descontrolado. Ou seja, está desrespeitando a Constituição, o único código de conduta e maior. Então, se o sujeito, sabedor disso, vem conhecedor de que eles estão desrespeitando a Constituição, tanto é que ele está urrando por autocontenção, pelo menos aparentemente. Então, quando ele vem com essa história de que é preciso um código de conduta, isso é fingimento. O mesmo Edson Fachin que hoje diz ou o STF se autolimita ou o controle vem de poder externo, e o que defende a autocontenção, é o mesmo que, numa notinha marota da semana passada, assinando como presidente do STF, defendeu a conduta do Toffoli, que está descontrolado, que não está praticando autolimitação nem autocontenção. Defendeu, diz que Toffoli está fazendo tudo certo. A postura do Edson Fachin, na semana passada, referendo à fala do Gilmar Mendes na data de hoje, quando diz que Toffoli está respeitando a Constituição. E pior, o Gilmar Mendes disse, o próprio PGR disse, cara, os caras são amigos. O PGR era sócio de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, todo mundo sabe, junto com o Moraes, fez lobby para Lula indicar o Gonetão, o PGR. Mas voltando para o Fachin, percebam a marotagem deste advogado eterno do MST. A vida inteira foi advogado do MST. Ele dizendo, precisamos de autocontenção, senão um poder externo virá nos conter. Mentira. Toda vez que surge uma iniciativa no Senado, como agora há pouco surgiu no ano passado, ou na Câmara, para a contenção do STF, eles fazem o maior escândalo e retiram das gavetas uns inquéritos contra os parlamentares. A fraqueza dos parlamentares, que de maneira indireta é da própria sociedade, que não consegue reagir a isso. Ele diz que é preciso autocontenção, mas ele não quer praticar autocontenção, porque senão ele estaria como o ministro correto, dizendo, meus colegas estão passando por uma crise de identidade. Olha, se no STF tivesse um ministro bem intencionado, como quem diz isso, inclusive, com outras palavras, é o próprio ministro aposentado, Marco Aurélio. Ele diz, se tivesse o Marco Aurélio lá hoje. Porque era preciso que existisse pelo menos um ministro dentro da corte e denunciasse ali dentro e também fora dali as incomensuráveis inconstitucionalidades que suas excelências vêm praticando suas posturas, suas decisões. Era para ter um ministro constitucional para apontar os outros ministros inconstitucionais. A Vossa Excelência está desrespeitando essa Constituição. O nosso Código de Conduta é a Constituição. Não adianta ter Código de Conduta se não respeitamos a Constituição. Então é hipocrisia. E digo mais, não é qualquer hipocrisia. Quando isso sai da boca e das condutas de um presidente da Suprema Corte, isto é hipocrisia irresponsável.
quando não dolosa, com a intenção de bagunçar o coreto. Já vi frase mais cínica do que essa? Acho que não. Ou o STF se autolimita, ou o limite pode vir de poder externo. Eu repito e termino. Ele não está interessado em autocontenção. Ele está fingindo. E quando ele diz o limite pode vir de poder externo, ele também não admite isso. Porque eles não deixam o Senado fazer o papel deles. Seja por sedução ou por coação. Todo mundo sabe disso no Brasil. Todo mundo sabe disso. O Faquinha teve a pachorra, agora em instantes, tem toda a polêmica. O STF veio com tudo a partir de 2023. Eles mudaram, por assim dizer. Não mudaram propriamente dito, mas por meio de uma decisão acabaram mudando. O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. Liberaram geral. Eu estava lendo agora há pouco, eles liberaram, não é de hoje, a advocacia de parentes nos seus próprios gabinetes. Agora há pouco eu lia, parentes próximos dos ministros têm mais de 2.000 processos nas cortes superiores, inclusive no STF. São inúmeros os filhos, mulheres e etc. que advogam em processo tramitando no STF. Mas sabe o que disse o Faquinha? O presidente do STF? É preciso combater a filhofobia. Filhofobia. Ele está dizendo que a cidadania exige que se cumpra o que está no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Ou seja, que parentes, por óbvio, como é que um filho vai advogar num processo cujo pai é o ministro? Mas não, o cidadão que quer combater isso está praticando filhofobia, disse o advogado do MST, o Faquinha. Agora, se depois de tudo que eu acabei de relatar para você, 1, 2 ou 3 pessoas que chegaram até o final desse vídeo, se você ainda acha que nós vivemos uma democracia, se você ainda acha que nossas autoridades respeitam as leis, se você ainda acha que nós estamos realmente num país sofisticado, o seu Tico e o seu Teco estão bem combalidos. Tá bom? Mas continue assistindo aí os canais que ficam só floreando, dourando a pílula. Como é que se diz pílula? Dourando a pílula e tal. Continue aí, ok? Eu acho que eu consegui fazer aqui, traçar o espírito hipócrita do Faquinha. E vai piorar, porque vocês sabem quem é o vice-presidente do STF? O Xandão, que vai suceder o Faquinha daqui a uns 1 ano e 10 meses, por aí. Será que nós sobreviveremos a isso? A Faquinha? E depois sobreviveremos a Xandão na presidência do STF? Só Deus sabe.